Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui em mais uma entrevista, desta vez uma entrevista gravada, a gente está preparando uma série de entrevistas aqui com algumas personalidades durante a semana do Carnaval, então essa entrevista que você vai poder participar, as perguntas podem ser feitas, a gente dá uma lida depois, qualquer coisa a gente responde aí no decorrer da nossa programação na semana, mas reforço que essa entrevista está sendo gravada. Nós vamos conversar agora com o doutor Arnóbio Rocha, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB, dos advogados aqui de São Paulo, né? E do Núcleo de Ações Emergenciais e de Defesa dos Direitos Ameaçados da Ordem, que integra, que é parte dessa Comissão de Direitos Humanos. Doutor Arnóbio, muito obrigada pela sua participação, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Caminhando, né? Daiane, aos teus ouvintes, né? A gente está acostumado com o leitor, né? De tudo escrito, né? Mas ter os ouvintes da TV 247 e estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida sobre o momento que nós estamos vivendo no país. Tem muitas dúvidas, a coisa vai se tornando cada vez mais complexa. O doutor Arnóbio esteve aqui com a gente algumas vezes, tratando sobre, principalmente a questão no final do ano, começo do ano, de Paraisópolis, né? Envolveu a morte de 9 jovens e teve uma série de desdobramentos, inclusive, nesse assunto. A gente vai tratar um pouco disso também com ele. Mas eu gostaria de começar, doutora Arnóbio, falando um pouco sobre a violência policial. Nós temos assistido, e graças também à tecnologia, né, nós temos assistido muitas denúncias, visto muitas denúncias de ações policiais violentas. Umas semanas atrás nós tivemos o caso de uma grávida que estava filmando uma abordagem policial e foi violentamente agredida, levou um tapa na cara, teve o joelho no peito, na barriga, né? Nesta semana que se passou, nós tivemos o caso de jovens, caiu uma chuva torrencial. Aqui também. Nós tivemos o caso de jovens numa escola aqui em São Paulo, que também foram agredidos por policiais. Eu queria, antes de entrar nos casos concretos, falar um pouco sobre esse momento que a gente está assistindo e se essa sensação que a gente tem de que essa violência policial está aumentando, que ela realmente, no caso da OAB, acompanhando tudo isso, que ela realmente é um fato. O que nós detectamos aqui, nós fizemos acompanhamento, o núcleo que eu coordeno junto com outros dois colegas, o Ítalo Cardoso e o Roberto Tardelli. O que a gente detectou a partir mais ou menos do novembro, dezembro, para cá, há um aumento significativo dessa escalada de violência, né? E é uma coisa que nos deixa preocupado, porque a gente percebe que essa escalada ela se deu com a questão de Paraisópolis, que aparentemente podia ter ser refreado pela repercussão que deu a morte dos jovens, né? Porque é uma violência que não pode se caracterizar diretamente, ainda está sob investigação, até para a gente caracterizar bem o que aconteceu em Paraisópolis. Mas isso também poderia refrear qualquer sentimento de aumento dessa violência, né? E o que, na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Nas primeiras manifestações desse ano, né, em relação às passagens de ônibus, né, uma situação bem particular aqui de São Paulo, né, e acho que de outros estados do Brasil também acontece, mas aqui é costumeiro, em janeiro tem os aumentos das passagens, e tem sempre manifestações no início do ano, e essas manifestações foram revertidas de caráter de muita violência. O aparato policial usado é absolutamente desproporcional, inclusive a quantidade de manifestantes que estavam participando. Eu participei praticamente das 5 manifestações que houve nesse período. Em relação ao passe livre, eu participei de 3 diretamente, uma eu acompanhei só o início, e o que eu percebi, e nós constatamos também no grupo, é que houve efetivamente um aumento do aparelho repressivo e da sofisticação desse aparelho. Isso realmente foi notório, né? A quantidade de prisões apenas nessas 5 manifestações, eles foram presos quase 50 jovens, né? O que no ano passado, em 29 manifestações, nós tivemos 14 presos.
E nesse ano, só nessas 5, nós já tivemos 50. Quase 50, ou seja, 3 vezes mais, né? Isso realmente parece indicar um comportamento um aumento mais hostil da polícia em relação às manifestações. Para e passo a isso, teve o caso da grávida, né, em si, que também é uma forma de violência, né, e também agora do jovem de ontem. Então, assim, a escalada da violência parece que é uma constante, uma verdade que está se impondo nesses últimos 3 meses. É verdade. A gente tem assistido, bem lembrada a questão das manifestações relacionadas aí à tarifa. A gente também teve um caso recentemente de jovens que estavam dentro de um coletivo, de um ônibus, e também foram agredidos com golpes de cacetete. Enfim, a gente tem assistido isso com muito mais frequência e também essas situações têm sido muito mais denunciadas. Eu gostaria de ter uma compreensão primeiro de qual a avaliação que vocês fazem, por exemplo, do discurso autoritário que tem muitas autoridades em relação a esse tipo de ação policial, né? O discurso para conter a violência, para conter, entre aspas, aí, a bandidagem, a polícia tem que ser mais severa, tem que mostrar essa austeridade. Ao mesmo tempo, parece que está dando carta branca para cometer ilícito. O policial não pode agredir, ainda que alguém esteja cometendo um crime, ele não pode agredir dando tapas na cara, nem fazendo qualquer outra coisa do tipo, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que essa autoridade lhe dá esse direito, né? Então, aí tem uma característica muito particular e assim que reflete o discurso. A partir do momento que o suspeito ou alguma ação que é mais hostil em relação à polícia, a partir do momento que a pessoa está sujeitada, ou seja, já foi presa, não consegue mais nenhum tipo de reação, o que se percebe é um aumento, os chutes, a forma mais brusca de tratar, né? O que você aumenta o risco, inclusive, por exemplo, no caso da grávida, o joelho do policial estava na barriga dela e ela tinha 6 meses de grávida. O que não pode ser justificado porque ela estava filmando uma ação policial, ou que se ela fosse de uma organização criminosa, isso não importa. E não é só por uma questão de ser grávida ou de ser mulher, mas a forma violenta como ela foi efetivamente tratada. E choca, realmente é algo chocante. Como os garotos no ônibus, ou levar tapa na cara, bater, não é aceitável, até pela desproporção da preparação do policial, são geralmente muito mais fortes e tem uma preparação de luta ou a sua capacidade de imobilizar um garoto ou uma mulher, no caso da grávida, né, isso é evidente. Então, para que exagerar? Qual é o sentido? Você vai punir, você vai exorbitar da sua autoridade para reafirmar aquela autoridade? Qual é o sentido prático disso? Você prende uma pessoa, e coincidência ou não, geralmente são pessoas comuns, pessoas do povo em geral, você trata com extrema violência. Seria da mesma forma em relação a outras camadas sociais? Entendeu? A gente sempre faz essa pergunta. Por que com determinados setores populares, mulheres, negros, periféricos, essa violência ela é muito mais acentuada, né? Ontem nós tivemos o caso de uma escola aqui na região do Butantã, aqui em São Paulo. O garoto estava subjugado, já estava imobilizado, o policial chutava, tirou a arma e apontou para os outros garotos porque estavam filmando, uma ameaça velada. Aquilo não tem nenhuma razão, não existe nenhuma razão concreta para esse tipo de ação. E queremos crer que o comando não perdeu a sua capacidade de dar ordem e para que essa coisa seja dentro do estrito cumprimento do seu dever. Não pode passar uma imagem de que o comando acha que isso daí é uma operação perfeitamente normal.
Essa é uma grande preocupação. A gente está tomando uma série de medidas, inclusive oficiando a Secretaria de Segurança, oficiando o comando da polícia, para que eles efetivamente se pronunciem, né? Diga publicamente se essa é uma ordem ou se o exagero é apenas periférico, não é uma ordem concreta a partir de cima, que eles têm esse livre-arbítrio de punir, ou acha que vai punir com mais força essas pessoas. Verdade. Doutora Arnaldo, diante disso, a gente sempre vai ouvir algumas pessoas falando assim, vocês estão querendo dar carinho em bandido, vocês acham que bandido tem que ser tratado com muito respeito diante dos crimes que eles cometeram, não um genocídio, um assassino, então leva ele para casa. Tem uma percepção muito ruim que foi sendo, ao longo dos anos, colocada na cabeça das pessoas, de que a dignidade e o respeito não se deve dar a algumas pessoas. Assim como o tratamento policial, em algumas camadas, é diferente, para alguns, na cabeça de alguns, esse tratamento também deve ser diferente para quem comete um crime ou que é suspeito de ter cometido um crime. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância e de por que isso deve ser respeitado, os direitos individuais, a dignidade humana, por que isso é tão fundamental para uma sociedade como uma democracia? Tratar aquele que comete um crime com respeito quer dizer que eu estou dando um privilégio para ele? É uma pergunta muito pertinente, porque, inclusive, é uma oportunidade para esclarecer. Acho que os direitos humanos, eles não tratam de direitos como acho, direito dos manos ou dos bandidos. Na verdade, o que se pede, o que se exige na sociedade é que ela siga os procedimentos dentro do devido processo legal. A função da polícia de investigar, de prender, do Ministério Público de fazer denúncia, de ter o julgamento, né, com o direito de ampla defesa, isso faz parte do Estado de Direito. Isso serve para um jovem da periferia, como serve para um empresário aqui dos Jardins. Não deveria ter nenhum tipo de diferença. Mas o que a gente sabe na prática é que não acontece isso. Até se a gente olhar os programas policiais, esses jovens da periferia são expostos, os seus rostos são colocados na televisão, olha, está aqui, esse daqui está preso, ele é bandido, sem ter julgamento, sem ter nenhum tipo de formação efetiva de culpa. Então, há um pré-julgamento, entendeu? Como vários jovens acabam sendo abordados. Aqui, eu estou aqui no centro, na Sé, que está um caos, né? Hoje, agora, por acaso, está caindo uma chuva, então há um amontoado de gente que desce para cá, para o metrô da Sé, e andando pelo centro, a gente vê a abordagem da Guarda Civil Metropolitana, a gente vê a abordagem da polícia, é sempre com as características próprias. Por que eu estou de paletó e gravata passando na rua? Eu não sou suspeito, porque unicamente pela minha cor de pele ou pelo meu vestimento, e por que aquele pobre coitado está ali pedindo esmola, pedindo uma comida, ele é parado, preso, exige documento, e se eu não tiver com nenhum documento? Como já aconteceu, saí de casa e esqueci a carteira. Seria preso também? Teria esse mesmo tipo de abordagem? Então, os direitos humanos, eles não têm, a gente não tem essa lógica, nós vamos defender bandido, tem bandido vai levar para a minha casa, isso não tem absolutamente nada. Nós defendemos que as pessoas tenham os mesmos direitos constitucionais, independente se ele está em Paraisópolis, se ele está em Heliópolis, ou se ele está nos Jardins, ou se ele está na Vila Mariana. Não existe essa distinção. As pessoas têm direito de andar livremente, direito de ir e vir, independente da sua condição social, da sua cor ou das suas vestes. E aí cabe uma contradição muito grande, porque a maioria dessas pessoas elas estão em condições extremamente precárias, né? Extremamente vulneráveis, e elas sofrem uma punição maior da sociedade. São apontados como bandido, como vagabundo, e muitas vezes são expulsos porque não tem mais trabalho. Nós vivemos uma crise econômica violenta, um alto índice de desemprego, e aí você tem uma dupla punição.
Você perde o emprego, não tem moradia, perdeu a condição social e ainda você sofre uma violência estatal ainda mais forte. E não é só a polícia militar, é a chuva, é a segurança do metrô, é uma segurança de um supermercado, que se arvora no direito de polícia, no dever, acha que está cumprindo um dever legal de constranger as pessoas mais simples. Então, assim, a função nossa de direitos humanos é que os direitos sejam respeitados, não olhando para a cor, para o sexo, para a sua condição de vestimenta ou social. Verdade. Doutora Nobre, você acha que essa violência policial é estimulada pelo discurso de governantes? Né? Nós tivemos o discurso do Witzel no Rio de Janeiro, que dizia que era para atirar na cabecinha. Aqui em São Paulo, o governador João Dória também fez comentários dizendo que a ação policial seria mais agressiva. O próprio presidente Jair Bolsonaro faz um discurso que muitas vezes estimulam e faz defesas a esse tipo de ação. Qual é o efeito prático desse discurso para a nossa realidade? Como os dados que o senhor apontou aqui demonstram que ele já está sendo praticado. Na verdade, assim, para que sejamos bastante justos, essa questão ela não é de agora. Ela sempre houve esse discurso e sempre houve essa prática, porque a gente nunca teve uma polícia, efetivamente. A polícia, ela, entre seus próprios problemas, ela tem problema de formação e principalmente de ter um caráter cidadão. Então, aí você tem uma dificuldade histórica desde a época da ditadura, né, do próprio comando do governador ser um comando, muitas vezes ele não tem um poder sobre a sua própria polícia. Ele tem um poder teórico, mas na prática eles obedecem a um comando próprio. As polícias militares, elas são braços do exército, por exemplo. E isso é um erro gravíssimo. E, por outro lado, alguns governadores, e não só esse, mas outros de outros estados e até de outras matizes políticas, eles incentivam, né, com seu discurso, ele incentiva aponta para esse caminho como se fosse um caminho normal. Vamos atirar na cabecinha. Você cria uma situação de que você estimula a morte ou uma violência desmedida a partir de um discurso oficial. E se o policial comete, ele diz, mas o meu chefe, o meu comandante em chefe diz que eu posso. Por que eu não posso? E aí há uma justificativa muito ruim, né, que no nosso entendimento, ele também pune os próprios policiais. Porque há uma gama de policiais que acredito que seja a maioria, que entraram para a polícia como uma forma de carreira, por acreditar na profissão, são trabalhadores iguais aos outros, merecem o mesmo respeito, eles merecem, mesmo nas suas ações, essas ações, elas também, eles têm direito de defesa, da ampla defesa, porque não mesmo que ele tenha cometido um ilícito ou um abuso de autoridade, ele também tem direito de defesa. E boa parte das forças policiais, elas também vêm das classes populares, das classes mais pobres. Outro dia eu participei de um outro programa que tinha um coronel reformado, se não me engano, era capitão, e ele falava que 21% das forças vinham dos bairros que eram considerados extremamente violentos. E é uma contradição que ele acaba retroalimentando essa violência contra as pessoas que são do seu próprio meio. E isso, né? Então, assim, o presidente da República, um governador de estado, o Dória, o Witzel, para mim, os nomes, as pessoas, eu acho que a gente tem que trabalhar do ponto de vista sistêmico, né? A autoridade civil ou algum militar que virou presidente ou virou governador, ele tem um compromisso com a legalidade. Ele tem que ter o compromisso
de que a sua polícia não é uma polícia violenta. Ele não pode passar uma mensagem de que agora está liberado, que as mortes serão perdoadas ou serão até condecoradas por qualquer ato. E muitas vezes esses atos não são atos realmente de bravura. Muitas vezes podem ser atos de extrema covardia, como a questão da grávida ou do garoto que já estava lá imobilizado, recebeu chute, os outros garotos sem arma, assim, a única arma que eles tinham na mão era um celular para filmar, o policial aponta um revólver na cabeça, e se esse revólver dispara? Naquele momento, aí vem aquele pacote do Ministério da Justiça dizer que ele estava atuando sobre violenta emoção. Exato. Aí na prática, você está criando uma condição de que o policial não se humanize também, né? Joga para o policial, para aquele que está na linha de frente, um ônus muito pesado. Tá? Então, a gente tem que compreender essa realidade, porque eles também são trabalhadores, eles estão agindo sob tensão, mas isso, no caso do governador do estado, ou do presidente, ou do secretário de segurança, ou do ministro da Justiça, o compromisso tem que ser com a legalidade. Jamais dizer que agora você vai atirar na cabecinha, você tem que... Bandido bom é bandido morto, porque isso não faz parte do Estado de Direito, não faz parte da democracia. Você falou dessa questão da humanização, né, desses policiais. Eu me recordo de ter ouvido uma vez de um policial que disse que ele se sentia como um lixeiro do mundo. O Estado não queria, ou que queria que desse fim, mandava para eles, e eles tinham que tomar conta da cidade com essa perspectiva, né? Como se fosse uma pessoa que tivesse limpar uma sujeira que é desagradável para a sociedade. Queria que você falasse um pouco sobre isso, aprofundando um pouco mais, do ponto de vista desse recrudescimento da violência, da ação policial. Ela acaba não tendo um efeito prático, que é a solução do problema da violência, né? Os números mostram que isso não altera, pelo contrário, vai criando um ambiente de mais violência, né? Então, assim, o Brasil, especialmente, ele segue uma lógica, inclusive uma lógica que tinha nos Estados Unidos, que quanto mais repressão, mais possibilidade, diminuição da violência. E, na verdade, na prática, isso não é verdade. Quanto mais violência, mais mortes, mais violência. E aí, essa que é uma grande contradição. O agente último que pratica a violência, o agente último do Estado, o policial ou uma guarda civil metropolitana, ele acaba sendo responsabilizado único. E seus comandantes, aqueles que estão acima, eles abrem essa janela para que eles ajam dessa forma, e ao mesmo tempo eles se somem da responsabilidade. E aí o policial, como esse que te falou, realmente ele acaba fazendo essa função ali do gari, do lixeiro da sociedade, né? A sociedade não quer a Cracolândia, a sociedade não quer a Praça da Sé suja. A sociedade, você não tem políticas públicas para combater. Aí o policial é que tem que se submeter. Aqui no meio de uma chuva dessa, aí a polícia é que tem que limpar aqui a Praça da Sé ou limpar outros lugares. E as políticas públicas? E a gestão pública? E o programa de inclusão dessas pessoas? O combate ao desemprego? O policial não é responsável, o policial não vai combater o desemprego, entendeu? A força de segurança não vai combater o desemprego. Mas você joga um ônus muito pesado também sobre eles. É uma reflexão que a gente tem que fazer, lógico, sem em nenhum momento esquecer que efetivamente esse empoderamento que o policial tem de ser violento e virar quase como uma norma comum, quando você poderia transformá-lo num agente da sociedade, fazer o aspecto da segurança, mas com inteligência, com um nível de repressão menor, porque é possível, outros países conseguiram. Mas aí a gente tem uma dívida social e uma dívida econômica extremamente grande no Brasil que não se paga. Então, quando você tem uma crise econômica, que é a Praça da Sé, que é o maior reflexo disso. Milhares, centenas de pessoas, de milhares de pessoas aqui, no meio da rua,
fazendo as suas necessidades, as pessoas não têm onde tomar banho, não têm o que comer, são pequenos furtos ou a mendicância que é uma forma de conseguir alguma coisa, ou comprar e vender produtos que você não sabe a origem. Então, é a forma que as pessoas têm que sobreviver de alguma maneira. E aí, de repente, vem um rapa e toma tudo do cara que está vendendo no meio da rua. Então, nós temos uma situação que é perversa em todos os ângulos. Então, a sociedade tem uma responsabilidade muito grande. Não pode jogar só nas costas da polícia. Ao mesmo tempo, ela não pode dar um revólver para a polícia e dizer, faça o que você quiser. Ela tem que dar um meio de dizer, use em último caso, em extrema urgência vai usar. São discursos diferentes e são possibilidades diferentes que não são dadas. Então, é mais fácil você jogar em determinada forma, dizer que ele haja dessa forma e depois, se ele for culpabilizado, tudo bem. Isso é um problema da violência estrutural, corriqueira, das grandes centros urbanos. Você cria um ciclo vicioso que não se rompe jamais. Esse é um dos aspectos, inclusive, que é uma das grandes dificuldades dos direitos humanos. Porque quando você começa a apontar essas coisas, aquela coisa, você fura um pouco aquele discurso de que vai defender bandido, não sei o quê, mas ampliar o discurso, aí diz, não, e agora você é comunista. Percebe? É porque você não quer resolver o problema. Você quer governar do jeito que estava, por uma classe muito definida, que jamais você consegue romper com esse ciclo vicioso. Verdade. Muito, muito bem enfatizado nas questões aí que o senhor apontou, doutora Nóbrega. Eu queria finalizar nossa conversa aqui fazendo um resgate sobre a questão de Paraisópolis, né? Nós tivemos alguns desdobramentos daquela investigação, daquele processo de apuração, e eu queria que o senhor falasse um pouco como está agora. A última versão que a gente teve é relacionada à investigação que foi feita por parte da polícia, que apontou ali que a ação feita pelos policiais que estavam ali em Paraisópolis foi de acordo com as regras e os parâmetros estabelecidos pela polícia. Como é que você analisou esse resultado dessa investigação da própria polícia e quais os desdobramentos de lá para cá? Na verdade, assim, então volta àquela outra parte que você tinha perguntado. Dentro dessa escalada de violência ou dessa ordem tácita de que a violência pode ser feita, não tem nenhum problema que a gente dá um jeito de segurar, para nós foi muito preocupante, né? Que o relatório da corregedoria ele apontasse para que não houve nenhum tipo de falha. Até porque é impossível você dizer que não houve falha se houve um resultado de 9 mortos. Por mais que não tenha havido nenhum tipo de intenção, que a polícia não foi para lá para fazer o que aconteceu, ou que ela não tenha uma responsabilidade direta, mas houve um resultado. E esse resultado foram 9 mortos. Como é que você diz que toda a ação foi perfeitamente legal? Alguma coisa aconteceu que não foi de acordo com o protocolo. Eu lembro que o ouvidor anterior, o Benedito Mariano, ele estava preparando um relatório, acho que ele até divulgou para vocês, né, onde ele apontava uma série de falhas dentro do protocolo da própria polícia. E a gente espera, a gente acha que é importante o novo ouvidor, Eliseu, né, que é também um advogado, né, ele é o primeiro ouvidor que é negro, então tem um simbolismo muito grande que ele continue esse trabalho e que esse relatório possa ser posto em discussão, em xeque, porque também a gente não pode dizer, nós não podemos se precipitar a dizer que está havendo uma impunidade ou que não, nada disso. Como a gente acha que deve ter o devido processo legal, serve para todos os lados. Serve para a polícia, serve para as vítimas, serve para bandido, né, coisa do gênero, porque nós estamos dentro do Estado Democrático de Direito.
A partir do momento que você tem uma investigação, ela tem que ser profunda, que ela aponte realmente as situações, inclusive no final pode chegar, olha, realmente a polícia não errou, houve uma série de coincidências, mas até lá nos parece que não foi, que houve uma precipitação, né, essa conclusão, e isso do ponto de vista do inquérito policial militar, que também ainda ainda é uma peça que vai ser analisada pela Justiça Militar. Por outro lado, você tem o inquérito policial civil, está sendo conduzido pela Polícia Civil, pelo DHPP, que nós acompanhamos esse inquérito, e esse inquérito continua levantando as circunstâncias. E o inquérito, preciso ficar bem claro, o inquérito não é para fazer peça política ou para fazer acusações, mas é para buscar uma solução para aquela sociedade, para que não se repita determinadas condutas, para que a gente não tenha a criminalização do lazer dessas pessoas, que você encontre soluções efetivas para a periferia, porque senão essa coisa vai ser repetida. Se você não tem uma mudança de conduta, vai ser natural que aconteça de novo. Está ficando de uma forma muito pior, né? Até que haja um enfrentamento muito pior ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, a nossa preocupação é essa. Paraisópolis, ele deveria servir como um ponto de mudança de conduta, uma oportunidade sobre aqueles povos, aquelas famílias que perderam seus filhos, seus entes queridos, você poder ter uma oportunidade de que mudasse a política de Estado, a política social, a olhar para a periferia com um olhar humano, com um olhar de acolhimento, que as pessoas ali vivem, precisam de lazer, elas talvez não tenham a mesma condição, ou não têm efetivamente a mesma condição de quem mora nos bairros melhores, ou que tem na condição de emprego melhores. Por que é que você vai criar ainda mais dificuldade ou criminalizar o lazer dessas pessoas? Essa é a nossa preocupação. A gente não está procurando, os policiais têm que ser presos, têm que ser punidos. Isso é dentro do devido processo legal. É errado você exigir uma punição imediata sem levantar um inquérito, ou que essa punição, muitas vezes também a gente confunde a punição assim, eles vão ser presos, vão ser afastados, e você também não resolve o problema. Você tem que encontrar outras formas, umas formas mais humanas para tratar problemas tão complexos e tão densos, porque senão você só repete essa realidade. Exato, é para corrigir, né? O inquérito é para apurar e chegar numa verdade, né? Para que a verdade seja de fato esclarecida, e as punições ou as possíveis punições, na verdade, é para corrigir, para que não aconteça novamente, né? Esse é o que é o objetivo que vocês sempre nos apontam. Doutora Arnaldo, queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Nós conversamos com a doutora Arnaldo Bosch, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional aqui de São Paulo, que também o Núcleo de Ações Emergenciais de Defesa dos Direitos Ameaçados, que integra parte desta Comissão de Direitos Humanos. Doutora Arnaldo, muito obrigada pela sua participação conosco. Fica aberto aqui o convite para a gente voltar a falar sobre outros assuntos também. Obrigada. Muito obrigado. Um grande abraço. Trovão daqueles que não consegui nem te ouvir, desculpe. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Continue com a gente aí na programação. Beijo, até mais. Tchau, tchau.